Fala pessoal, Daniel Alves aqui mais uma vez. Pessoal, hoje a gente vai trazer um vídeo mais educativo, um vídeo mais educacional, beleza? Senti que tem muita galera entrando, tem muita galera chegando e isso é muito bom para nossa bolsa de valores, isso é muito bom para o desenvolvimento pessoal da pessoa, né? E para essas pessoas que estão chegando, estão querendo mudar de ramo, estão querendo adquirir conhecimento no mundo do trade, a gente sabe, né, pessoal, que é um conteúdo muito restrito, tem muito pouca gente ainda falando sobre isso. E se a gente for botar, né, conteúdo de qualidade, aí fica muito mais restrito ainda, né? Pensando nisso, gente, eu trouxe um vídeo bem educacional, bem tranquilo, acho que de fácil entendimento sobre como criar um setup, né? O que é um setup, beleza? E isso eu espero que isso agregue muito em vocês, no seu operacional, no seu dia a dia, né? Porque a gente sabe que a estatística é de 95 a 96% de pessoas que não ganham dinheiro nesse mercado. Mas eu tenho certeza que não ganham dinheiro porque não conseguiram achar um conteúdo educacional bom, né? Tem muita gente que vende setup, né, por exemplo. Então, tem muita gente que vive de vender as coisas, né? E eu quero te dar esse conteúdo de graça hoje, beleza? Então, depois da vinheta, vamos adentrar no mundo do setup. O que é um setup para você sair daqui melhor do que quando você entrou. Show? Vamos lá, toca a vinheta. Show de bola, gente. Aqui já no nosso vídeo apresentação, eu tenho aqui sobre o que é um setup, né? Eu botei aqui para vocês aqui setup para iniciante, beleza? Para você aprender e criar o seu próprio, né? Não ficar dependendo de vendedor de curso, porque o cara cria um negocinho aí já vende, né? Você não, você vai pegar lá, você vai criar o seu próprio setup, entendeu? E aí você de repente vira o vendedor, né? Vira um vendedor de curso, um vendedor de setup, né? Ou também dê de graça aquilo que você recebe de graça, tá beleza? Então vamos lá. Então os temas são esses, são bem claros, né? O conceito de setup, o que são tendências, candles e indicadores, né? Então olha lá, gente, o setup, ele é uma configuração, tá? É o jeito que você filtra algumas coisas dentro da operação, que você torna aquilo corriqueiro, né? Por exemplo, você olha para a tendência, depois você olha para uma média, aí você olha pro volume, ou então você olha para um MACD, ou você vê um padrão de candle ali. Então você faz a junção daquilo, você pega aqueles ingredientes, né, e faz o suco que é a entrada na operação, tá? Então vamos só ler aqui para a gente entender o que é um setup, né? Qual que é o significado de um setup? Então, bastante comum no mercado financeiro, ter um setup significa que você tem uma configuração determinada para operar um ativo. Um setup, ele é formado a partir de uma junção, ou seja, você vai pegar um pouco sobre tendência, um pouco sobre candle, um pouco sobre indicadores, e aí você vai juntar, né, essas informações, né, que você tem, e aí você vai formar aquele setup, né? Então normalmente a gente vê, né, assim, naqueles shorts do YouTube ou no Instagram, eu falo bem assim, ó, eu tenho um setup de assertividade de 98%, 89%, 91%. Então, nada mais essa pessoa ela juntou algumas informações, configurou aquilo para se tornar um setup, né? Então ela opera aquilo e depois a gente vai entender mais ou menos como é que ela faz essa desde o processo de juntar a informação até testar aquilo para ver se tem uma assertividade alta, né? Beleza? Então, um setup, ele é formado a partir de uma junção de informações, né, filtradas para aquele ativo. Ou seja, aquele setup, ele só serve para dólar. Aquele setup só serve para índice. Aquele setup só serve para ação.
Aquele setup só serve, entenderam? Então, aquele setup ele pode ser uma coisa bem genérica, mas eu acho muito difícil ter uma assertividade muito alta, porque cada ativo tem as suas peculiaridades, né? E então, normalmente um setup vai ser configurado, né? Ele vai ser formado para um determinado ativo, beleza? Então, e aí? Para a gente começar a criar o nosso setup, a gente tem que ter algumas coisas bem claras na nossa cabeça, né? E uma dessas coisas é a tendência. Porque a tendência é quando a gente bate o olho no gráfico, a primeira coisa que a gente olha é a tendência que o mercado, o ativo tá seguindo. Poxa, o ativo está em queda, o ativo está subindo, ou ele está assim lateral, ele está indeciso, se ele quer subir ou ele quer cair. Porque uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é que só existe três movimentos do mercado. Ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está lateral. Então, ele só pode estar fazendo essas três coisas, tá? Um dos principais objetivos da tendência é ajudar o trader a identificar a direção daquele mercado, né? Então, bateu o olho e já tá mais ou menos vendo ali, né? E vai ser a nossa primeira informação da nossa criação do setup. Poxa, eu tô vendo que o mercado, normalmente quando o mercado ele tá subindo, ele tem essa característica, ele tem esse comportamento. Ou então quando ele tá descendo, poxa, ele sempre demonstra isso, ele se comporta dessa forma. Então, a tendência ela é a primeira informação que a gente vai guardar para configurar a nossa operação de logo mais, beleza? Então aqui eu botei que as linhas de tendência ascendentes, ou seja, topos ascendentes junto com fundos ascendentes, né? A gente já deve ter lido isso em algum lugar, mas nada mais é do que uma tendência de alta, né? E assim também topos descendentes com fundos descendentes é uma tendência de baixa, né? E quando o mercado está bem assim, bem lateral, sem direção nenhuma, a gente diz que ele está lateralizado, beleza? Então a tendência é a primeira informação que a gente tem para a gente estar configurando aquele nosso setup, aquela nossa configuração. Então, e aí vem os candles. Muita gente opera o candle. Isso é muito errado, tá? E por que elas fazem isso? Porque elas vêm do Forex. E o Forex é candle a candle, tá? Então, tirem isso da sua cabeça. O candle, ele é a formação de várias coisas, tá? Dentro de um candle, existem várias negociações acontecendo naquele momento, dependendo do time frame daquele candle, né? Que nada mais é do temporizador. Por exemplo, um candle de 5 minutos são 5 candles de 1 minuto. Entenderam? Um candle de 10 minutos são 2 candles de 5 e 10 de 1 minuto. Então, o candle ele é um histórico daquele ativo, tá? E a gente não deve operar um candle. Isso é muito claro. Ah, não, fez um martelo agora, pronto, vou vender, ou vou comprar. Ah, não, fez um doji, agora com certeza é compra. Não, a gente tem que olhar o padrão que ele está mostrando, né? E um padrão de doji, ele está te informando alguma coisa, mas espera lá, tem uma primeira informação que a gente tinha, qual que era a tendência. Tá seguindo a tendência, não tá seguindo a tendência? Entendeu? Então, o setup ele é formado por várias informações, tá? E uma delas, a segunda delas é o candle aqui, tá? Então aqui, ó, a descrição do candle. Os candles, além da direção do mercado, permite ao trade identificar potenciais entradas, ou seja, o candle normalmente ele vai ser o start, né? Ele vai ser vai ser onde a gente vai clicar. Porque ele pode começar, tá aqui, ele tá te falando aqui, ó. Identificar potenciais entradas e saídas de uma operação oferecendo uma leitura mais precisa do mercado, ou seja, ele pode ser o estalo, aquilo que os traders, né, eles chamam de momentum, né, com o M no final. É aquele gatilho,
tá? Só que lembra que a gente já fez um estudo antes da tendência. Então ele pode ser só um gatilho. Só que ainda tem mais um. Aí aqui eu descrevi para vocês alguns padrões muito conhecidos. Em doji, martelo, engolfo, estrela cadente, etc. Tem vários, tem milhares, tem mais. Acho que tem mais de 150 padrões. Mas esses aqui são os mais conhecidos, que todo mundo já ouviu falar, ou já estudou, ou já leu em algum lugar, beleza? Então, a gente agora temos duas informações. A gente tem uma tendência e a gente tem um estalo, que é o candle. O candle, ele é o estalo, beleza? É um momento, tá? E agora, por último, a gente vai trazer mais uma coisa que vai fechar nesse primeiro momento, pra gente que está iniciando, vai fechar a nossa configuração, vai deixar mais evidenciado que as nossas pré-análises, tanto de tendência como do candle, estão corretas, beleza? Que são os indicadores, né? Os indicadores por si só, né? Então vamos ler a descrição aqui para mim depois explicar para vocês. O indicador na análise técnica, ou seja, no gráfico, porque existe análise técnica, existe análise fundamentalista e existe o pessoal do fluxo. Fluxo eles olham só para com quem está comprando, quem está vendendo, tá? Então a gente é analista técnico. Então para um analista técnico são ferramentas matemáticas, ou seja, eles são configurados de formas estatísticas ou matemáticas, um indicador, tá? Aplicados a dados históricos do preço e volume do ativo financeiro, ou seja, ele vai pegar o longo daquela história daquele ativo. De quanto tempo? Não sei, isso aí tu que decide, de um ano, de um mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 hora, de 15 minutos, de 5 horas, aí é tu que vai estudar, né, como é que aquele ativo ele trabalha, tá? Onde que ele mostra que tem assertividade ou não. Então aqui, ó, dados históricos de preços e volume de ativos financeiros, como ações, moedas, ou seja, dólar, euro, essas coisas, e commodities, né, café, boi, etc. Eles são utilizados por traders e analistas para tentar prever movimentos futuros do mercado financeiro. Aqui estão alguns conceitos básicos sobre indicadores na análise técnica. Tá? Então, o indicador ele serve para indicar. Vamos deixar bem claro. O indicador ele serve para indicar a tendência, né? Se a gente for falar de médias, se a média móvel ela está inclinada para baixo, então ela está indicando tendência de baixa, né? Se a média móvel está inclinada para cima, ela está indicando tendência de alta. Então, o terceiro elemento aqui são os indicadores, tá? Os indicadores eles servem para dar aquela... É como se tu tivesse... poxa, eu vi a tendência, achei a tendência, beleza. Eu vi aqui um estalo. Ele só vai te dar mais confiança para te fazer aquela operação. Então você vê que cada informação ela tem um direcionamento dentro do trade. A tendência ela te mostra se está subindo ou está descendo. Poxa, se está subindo, tu vai entrar vendido? Não, né? Então aí já está te dando uma indicação de qual é o lado que ele está andando. Aí depois a gente vê o candle. Poxa, vem um candle barra elefante. Poxa, mostrando tu vai entrar vendido? Não, né? E depois vem aqui as médias apoiando aquele trade, ou seja, ele não consegue, os candles não conseguem furar a média, bate na média e volta. Então ele está te dando segurança para te entrar naquela operação, entendeu? Gente, é muito fácil operar o mercado financeiro. A gente aqui inventa, a gente gosta de inventar. Primeiro, a gente precisa aprender uma palavra e escreva aí perto do seu computador, onde você opera. Cara, faz backtest. O backtest é uma coisa que vai mudar o teu trade.
O que é o backtest? É você testar esse setup que você está fazendo. Poxa, normalmente quando eu vejo que as barras elefantes, elas sempre aparecem depois da abertura do mercado à vista. Pronto, aí pega o replay de mercado e testa isso. Hoje em dia é muito mais fácil a gente fazer backtest. Antigamente não. Antigamente as pessoas faziam backtest durante o mercado. Ou seja, perdendo ou ganhando dinheiro. Hoje em dia não, a gente pega replay, faz 40 replay num dia. Poxa, 40 replay, 40 backtest já é um começo, entendeu? Então faz backtest. O momento fora do mercado, ele é mais importante do que no mercado. No mercado tu só vai replicar aquilo que tu já fez, entendeu? É como se tu estivesse treinando uma partida de futebol. Mano, tu vai replicar dentro do jogo aquilo que tu já treinou, né? A gente sempre... Você olha no Instagram, né? Sempre tem aquele vídeo, né? O Usain Bolt, ele treinou 4 anos para correr 10 segundos. E o trade é assim. Ele treina para ficar 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos numa operação. Entendeu? Então, estudem muito antes de clicar. Porque na hora do clique, você é passageiro da agonia. Se você for certo, você é passageiro da felicidade. Se você for errado, você é passageiro da agonia. Se você clicar certo, se estudou certo, se entrou certo na operação. Beleza? Eu trouxe esse vídeo aqui hoje mais para fins educacionais, né? Para você começar a criar uma consciência operacional. Muita gente sabe operar, mas não tem uma consciência. O subconsciente na hora do mercado que é de estar clicando. Não. Pô, para lá. O mercado ele te dá muitos movimentos durante o dia. Aproveita faz o teu trade, tchau, vaza. Beleza, gente? Então o vídeo de hoje é esse. Pessoal, vocês talvez não saibam, mas eu tô fazendo aqui uma série de vídeos para vocês adentrarem no mercado financeiro americano, né, por meio da Nasdaq e por meio de mesas proprietárias, beleza? Então, se você ainda não viu esses vídeos, vai sair esse vídeo, o próximo vídeo é continuidade. Então, volta lá nos meus vídeos anteriores, já tem lá parte 1, parte 2, comprando exames. E se vocês ainda não viram, vão lá e assistam, né? Me sigam no canal. Olha, a galera tem tirado muita dúvida pelo Telegram. Então, o link do Telegram tá aqui na descrição. Então, eu tô tentando facilitar ao máximo a vida de todo mundo para vocês já começarem em 2024 agora, operando tudo no fino dos movimentos, beleza? Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha liberado conhecimento, dado conhecimento da melhor forma possível. Show de bola? Daniel Alves, trade na prática para vocês.